Boa noite. A poucos dias do arranque da campanha eleitoral, os debates e as sondagens são um tema certo na prova dos 9 desta noite. Como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. Paulo Rangel ainda hoje o resultado de 3 sondagens, todas elas dão o PSD claramente atrás do Partido Socialista. Ainda há hipótese de recuperar? Ou já temos, de certa forma, um resultado adquirido, restando apenas saber se o Partido Socialista tem ou não maioria absoluta? Não temos resultado nenhum adquirido porque é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu, aliás, é um aspecto, se quer que lhe diga, em que sou bastante crítico da comunicação social. E não tem nada a ver com as sondagens e com a sua total legitimidade, mas é a apresentação das sondagens como se elas fossem a realidade. São a realidade neste momento, ou pelo menos são instrumentos de análise da realidade. Ora bem, são instrumentos de análise, mas não são realidade. Não. Pronto. Mas a crer nas sondagens... Está bem, mas quer dizer, mas o que eu estou a dizer é, a apresentação disso como um facto definitivo é que me parece errado, mas pronto, enfim, não é, a pergunta não era essa, só estava... Aqui no debate da TVI, a Associação Cristas começou exatamente o debate por dizer que havia o perigo do país virar à esquerda. Tá bem. Uma tendência forte do país virar à esquerda. Pronto, mas isso é a Assunção Cristas que disse e pronto, eu nem sei se chamaria isso perigo, quer dizer, pronto. Para ela é tendência. Tendência, sim. Sim, pronto, mas quer dizer, não chama, portanto pode acontecer como não acontecer, portanto não é. Mas acha que tudo está em aberto? O que eu acho é que, sinceramente, nós não podemos assumir que as sondagens estão necessariamente certas. Pronto, não, agora, mas elas exibem uma tendência de que o PS está à frente com uma margem confortável e, portanto, aquilo que se oferece ao PSD neste momento é recuperar. Quanto mais o PSD recuperar, mais baixa o PS e mais sobe o PSD. E, portanto, podem se aproximar. Pronto, mas não é isso que tem acontecido, nomeadamente na sondagem dos preços, em que o PS sobe e o PSD se mantém. Sim, é do Expresso, mas pronto, é como digo, são sondagens, as outras... as outras não têm maioria absoluta. Não têm, portanto, quer dizer, elas nem sequer são coincidentes, não é? Portanto, estaria de acordo quando diz que há uma tendência, essa é coincidente nas 3, de haver, portanto, uma distância, digamos, grande. Mas, por isso é que eu digo, o nosso esforço agora é, primeiro, não sabemos se isso é exatamente assim, mas ainda que fosse, há aqui tempo para o PSD subir, e se ele subir, o PS descerá, não tenho dúvidas sobre isso. Fernando Rosas, a crer nestas sondagens, o PS pode vir a ter uma maioria absoluta. O que acabaria... De acordo com as 2 sondagens saídas ontem, a que vai sair... A que já saiu hoje no Expresso. Mas que já, exatamente, vai ser publicada amanhã no Expresso. O PS está no limiar da maioria absoluta. E eu acho que isso é mau para o país. Acho que isso é mau para o país, é perigoso para a democracia. Eu acho que a maioria absoluta é o poder absoluto, é a arrogância absoluta, é a possibilidade de uma discricionariedade absoluta e é, sobretudo, uma coisa que se tem falado pouco, que é a desvalorização do Parlamento como órgão de soberania implicado de alguma maneira na governação. E eu acho que há sinais que me deixam perplexo, não é? E que eu acho que parto, aliás, de uma constatação que a sondagem do Expresso faz de que há na sociedade portuguesa uma larga fração da população, incluindo de eleitores do Partido Socialista, que não desejam a maioria absoluta. E eu acho que isso é importante transformar-se de alguma maneira em voto, no voto que as pessoas entenderem que devem fazer, mas com esse sentido. Porque, repare, ontem no Parlamento há um deputado do Partido Socialista, que dá pelo nome de Carlos Pereira, sim, que diz que finalmente o PS vai poder governar sem empecilhos. Empecilhos? Os empecilhos é que viabilizaram o governo do PS. Os empecilhos é que possibilitaram muitas das políticas que foram boas para os portugueses e em que toda a esquerda se revê. Empecilhos. O Ministro das Finanças avançou ontem, também, só hoje, numa entrevista na rádio, que a maioria absoluta então vai finalmente permitir a eficácia que faltou ao governo, etc. Mas eficácia, quer dizer, o programa que o Ministro Centeno delineou em 2015 previa o congelamento das pensões, previa um sistema de despedimentos individuais, género assim uma espécie de bilateralidade do despedimento individual, que
que foi impedido por causa dos empecilhos e por causa das questões. O que é que o ministro Mário Centeno pretende? Voltar atrás com algumas das medidas que foram aprovadas por estes empecilhos, não é? E que beneficiaram do seu contributo. E depois outra coisa, já agora, que eu queria também falar. Eu li o programa, consultei o programa do Partido Socialista, e o programa do Partido Socialista é uma coisa que me surpreendeu relativamente ao programa de 2015, que não era assim. Que é que não tem números. Quer dizer, acrescentaram os números depois do debate com a Catarina Martins, quando foi feita a crítica de que aquilo não estava contabilizado nem em termos de quantidade, nem em termos de calendário. São medidas, não é? Medidas que a maioria absoluta do Partido Socialista irá ditar como e quando é que são aplicadas. Esse programa é um programa que não tem compromissos. Quer dizer, tem uma retórica. Mas as retóricas muitas vezes encobrem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, que foi um exemplo que habitação. O Partido Socialista propõe no seu programa construir, tenho aqui o número, 25 mil fogos para, segundo o Partido Socialista, resolver o problema da habitação até aos 50 anos do 25 de Abril, até Abril de 2024. Não havia números sobre isto, havia calendário, mas não havia números. Depois o Partido Socialista distribuiu um papelinho com os números, as páginas com os números, e aí o Partido Socialista diz que isto vai custar 600 milhões de euros. No entanto, as verbas do Instituto de Habitação e IHRU e de Reabilitação Urbana para a construção desse mesmo número de fogos, 25 mil casas, tem um custo de 1.500 milhões de euros. O programa do Partido Socialista, no entanto, com esta correção, diz que está a 600 milhões, ou seja, faltam 900. Como é que se compatibiliza isto ou isto não é para cumprir? Já lá vamos. E esses pontos são indícios de uma prática que, antes mesmo de haver maioria absoluta, são indícios de uma certa arrogância política que eu acho que são maus pronúncios para o caso de haver uma maioria absoluta relativamente àquilo que se fez. Pedro Silva Pereira, falar em arrogância, falar em empecilhos e falar dos parceiros à esquerda como empecilhos não pode ser um discurso contraproducente. Bom, é porque foi dito isso e foi dito mais. Sim, foi dito isso, foi dito mais de vários lados. Vamos lá ver. Em primeiro lugar... Nunca se disse que o PS era um empecilho. Não, disse pior. Mas já lá vamos. Em primeiro lugar, eu reivindico o direito de comentar também as sondagens como os meus colegas fizeram. Sim, está bem, com certeza. Mas agora... Então vamos começar por aí, como eles começaram. E quero sublinhar que, de facto, o Paulo Rangel tem toda a razão, as sondagens não são resultados finais, não creio que sejam apresentadas como tal. O que elas têm de comum é apresentarem o Partido Socialista muito à frente, no limiar da maioria absoluta, várias delas até indicando um aumento da distância entre o Partido Socialista e o segundo maior partido, o PSD. E isso confirma a percepção que eu julgo que se deve retirar destes debates, é que o Primeiro-Ministro António Costa apresenta-se nestas eleições com o maior e melhor trunfo possível, que são os resultados da governação. Uma governação estável, que melhorou as condições de vida dos portugueses e as condições de vida do país, que recuperou o prestígio internacional e é verdadeiramente hoje ele o único candidato credível a Primeiro-Ministro nestas eleições. E, portanto, eu não me espantaria que esta diferença se pudesse até acentuar à medida que a questão da escolha do Primeiro-Ministro ganhe preponderância no processo de decisão dos portugueses. Se isto se vai transformar ou não numa maioria absoluta, a minha recomendação é deixemos os portugueses decidir. Os portugueses julgarão o desempenho do Governo, as propostas do Partido Socialista e também as propostas dos outros partidos políticos. Sim. Mas cá estaremos na noite do dia 6 para contar a voto e ver o que é que isso verdadeiramente significa. Eu acho que, evidentemente, nós sempre, aliás, previmos isso
que Mas a verdade era natural, mas a verdade é que... com o aproximar das eleições, que os partidos que estiveram na chamada maioria de esquerda parlamentar tratassem de sublinhar mais as suas diferenças do que as suas convergências, porque, evidentemente, os partidos à esquerda não estão nestas eleições a dizer, olha, façam um favor de votar no Partido Socialista, porque o Partido Socialista governou extraordinariamente. E, portanto, todos têm sublinhado essas diferenças. E, portanto, essas declarações que foram feitas no Isso no não é Parlamento, sublinhar diferenças, chamar empecilhos. Bom, é sublinhar das dificuldades que são sempre inerentes ao facto de haver a necessidade de consensualizar no Parlamento com outros uma determinada orientação política. A democracia. Mas eu tenho visto, é sempre democracia, aquilo que corresponde à escolha dos portugueses é sempre democracia. Mas diga uma coisa... Mas eu também tenho visto à esquerda, e em particular no Bloco de Esquerda, afirmações do género de que o Partido Socialista quer o poder absoluto e que isso é perigoso para a democracia, que quer fazer retroceder as conquistas que lhe foram impostas pela esquerda nesta governação, que tem uma transigência com os interesses económicos. Quer dizer, nós vemos à esquerda muitas acusações ao Partido Socialista e, portanto, também acho que há uma hipersensibilidade de cada vez que o Partido Socialista reage e defende a sua identidade, os seus valores, os seus princípios, o seu programa e os méritos da sua própria governação. Mas o Pedro Silva Pereira é a favor ou não de uma maioria absoluta? Porque António Costa tem dito não a pede, mas a verdade é que Mário Centeno vai defendê-la. Ana Catarina Mendes também já a defendeu. Portanto, são muitos os dirigentes do Partido Socialista que têm defendido, de facto, uma maioria absoluta. Dizem aquilo que o Primeiro-Ministro não pode dizer? Não sei. Cada um diz aquilo que é a sua opinião. A minha opinião é que os portugueses é que decidem sobre a existência ou não de uma maioria absoluta. Não faz nenhum sentido pedi-la ou deixar de a pedir, porque verdadeiramente o que está em causa, na avaliação que cada português deve fazer, o que está sobretudo em causa é o modo como avalia o desempenho do governo, as propostas para o futuro e as propostas dos outros partidos. E o que eu tenho verificado nos debates que tivemos até aqui é que a inconsistência das propostas alternativas à direita e à esquerda tem ficado clara em todos os debates em que participou o Dr. António Costa. Nós hoje tivemos o debate com a Dra. Assunção Cristas. Eu creio que foi um debate bom, esclarecedor e que correu particularmente bem ao Dr. António Costa, porque verdadeiramente a proposta fundamental, da Dra. Assunção Cristas, daquele choque fiscal, ficou profundamente abalada na sua credibilidade porque ela não conseguiu demonstrar a sustentabilidade para as contas públicas dessa medida. Como outras propostas que fez, aquela ideia dos alunos pagarem para entrar na universidade e passarem à frente de outros que não têm dinheiro para pagar, eu penso que isso é absolutamente imoral e são o tipo de propostas que ficaram em cima da mesa. O leilão fiscal, que à direita se apresenta como uma grande bandeira, é indecoroso e, de facto, permite ao Dr. António Costa apresentar-se como o governante das contas certas e a pedir aos portugueses um voto responsável. E voto responsável Mas é verdade aquilo que o Fernando Rosas disse, o programa do PS não quantifica as medidas que propõe, ao contrário do que aconteceu. Ao contrário do que aconteceu há 4 anos, em que tinha um programa quantificado, aqui não existe. Mas, Constância, eu acho, pelo menos, risível que o Fernando Rosas venha aqui com umas contas a propósito de uma medida do governo do Partido Socialista, que diz não está suficientemente quantificada ou detalhada, quando o Bloco de Esquerda apresenta nestas eleições uma proposta de nacionalizações de todo o sistema financeiro, portanto, de todos os bancos. Os bancos intervencionados. De nacionalização não é nacionalização no setor da energia. Não, isto é de no energia. CTT, É de na TAP. Não, isto não é de energia. Isto claro. é a proposta do Bloco de Esquerda, são estas nacionalizações. Não, tomar o controle do Estado dessas empresas, não é através de nacionalizações. Como é que toma o controle do Estado? Transformando o crédito do Estado, transformando o crédito do Estado à banca em ações, etc. A única nacionalização que propomos mesmo é o CTT.
Sejamos, portanto, rigorosos. Para terminar. Sejamos rigorosos, é isso, o problema Para terminar. Essa é a agenda. É uma agenda catastrófica para o equilíbrio das contas públicas. Esse é o vosso Porque, já lá evidentemente, é o vosso iria ponto de implicar vista. indenizações por o parte do vosso Estado. ponto de vista. Como não pode deixar de ser. Não, porque... Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira falou aqui duas coisas. Disse que estas sondagens eram o resultado de governação, destes 4 anos de governação, e disse também uma coisa que António Costa também tem, ainda agora no debate com a Assunção Cristas, referiu, que é o leilão fiscal que é feito pelos partidos à direita do Partido Socialista. Tanto PSD como CDS tencionam, ou pelo menos propõem, descer o IRC e o IRS, sem se perceber muito bem como é que isto pode ser. É preciso desmentir isso de uma vez por todas, quer dizer. No caso do PSD, que é o que a mim me compete dizer, está tudo rigorosamente quantificado. Portanto, não há... Está tudo muito bem explicado. O que está. Portanto, é preciso ir lá ler. Não, o PSD, eu fui ler. O PSD defende essa diminuição de impostos, defendendo também um crescimento económico superior àquele que é previsto pelo Governo, por exemplo. Não, porque considera que a baixa dos impostos também induz crescimento, que é justamente um dos fatores que faz com que o nosso crescimento seja medíocre, que é disso que se trata, ainda que seja crescimento, é justamente a circunstância de estarmos com a maior carga fiscal de sempre, não é? Portanto, nunca se pagaram tantos impostos. E não é como diz o Pedro Silva Pereira, que não é, nunca se pagaram tantos, porque agora, como a economia está a crescer e tal, pagam-se mais. Não. O esforço fiscal que cada família faz é maior, é o maior de sempre. Não é. Não é. Desculpe, não é. É. Longe disso. Longe disso. Pronto, não, portanto, essa é que é a questão. Agora, e portanto, é fundamental, se nós temos uma política alternativa ao Partido Socialista, é fundamental mexer na questão dos impostos. Porque o Partido Socialista faz a sua governação à custa do esmagamento fiscal da economia e das famílias. Portanto, este é um ponto que para mim é essencial. E há aqui uma coisa muito curiosa, é que realmente o PS não quantificou nada. E isto é já um sinal da tal arrogância que é evidente hoje nos discursos, até nisto que fez aqui o Pedro Silva Pereira se reparar, esteve aqui a falar, e é tudo maravilhoso. Portanto, não só é tudo maravilhoso o que o Governo fez, como até o que António Costa diz é maravilhoso, portanto é tudo extraordinário. Portanto, eu não esperava que ele viesse dizer que era mau, mas ao menos uma coisa que seja razoável, não é? Portanto, e que seja equilibrada. Portanto, é esta euforia. O que é que quer o PS ao não pôr, ao não contabilizar, digamos assim, aquelas que são as suas medidas? Quer um cheque em branco. É disto que se passa. O que o PS quer é um cheque em branco. E, portanto, isto é que eu acho que nós não podemos dar em caso nenhum. E temos que ir para uma política alternativa. Há um ponto muito importante para o qual eu chamo a atenção e que para mim devia ser o ponto nodal da campanha do PSD, que é a degradação dos serviços públicos. Um partido que se diz socialista deixou a saúde chegar a este estado. As notícias que nós tivemos esta semana são aterradoras. Com os medicamentos para o cancro que não são fornecidos, com as demissões no Hospital Garcia da Horta, quer dizer, absolutamente, não há um dia, ou não há pelo menos uma semana em que não haja 3, 4 notícias de uma degradação absoluta do Serviço Nacional de Saúde. Foi isto que o PS fez ao Serviço Nacional de Saúde. Deixou num estado miserável. O mesmo acontece com a questão dos transportes, o mesmo acontece com a questão, por exemplo, que eu aqui falo sempre agora, curiosamente, já o Pedro Pereira normalmente fazia um jogar até um pouco irónico, mas já não pode fazer com a sinistralidade rodoviária, em que houve um aumento brutal das mortes nestes 2 anos. Isto tem a ver com o quê? Não há cativações, não há prevenção rodoviária, não há fiscalização. Porque tem. Já no último debate e em outros anteriores, lhe perguntei, onde é que vê esse nexo de causalidade? Tem algum estudo? Tenha demonstrado que o aumento dos acidentes com motas é fruto das cativações? Faça favor de nos elucidar sobre a fundamentação dessa afirmação. O que lhe digo é o seguinte, que o Governo não encara isto como uma prioridade, não encara. Pronto, e que não a combate. Não tem, portanto, resposta para a observação. Tem que sublinhar isso. Não vale a pena, não tem nada que sublinhar. Diz o que quiser. O que eu digo é a degradação dos serviços públicos é brutal. E este é um ponto que eu acho que os portugueses têm que pensar muito bem. Porque não é com mais 10 euros no bolso. Se eu depois não tenho uma operação em tempo, os 10 euros não vão dar nada. E este é que é o ponto, porque eles não vão substituir essa operação. Este é que é o ponto que para mim é absolutamente essencial. Fernando Rosas, não sei se quer responder ao Pedro Silva Pereira a propósito das nacionalizações defendidas pelo Bloco
no programa eleitoral. Eu queria argumentar, não é responder ao Silva Pereira, com as opiniões, eu muito prezo. Queria argumentar com essa coisa das contas certas. É porque o Silva Pereira há de reconhecer, porque ele é um homem exigente, que este plano do Partido Socialista, este programa eleitoral do Partido Socialista, não é de contas certas, porque é proclamatório. E eu insisto na precisão e no rigor disto. Não é um assunto menos importante, que aliás também é um assunto da esquerda em geral, resolver o problema da habitação. E o Partido Socialista propõe, até ao prazo do fim da legislatura, enfim, abril de 2024, resolver o problema da habitação construindo um total de 25 mil casas. No programa não havia dinheiro para isto. Depois disto ser chamada a atenção do Partido Socialista, o Partido Socialista distribuiu um papelinho com os números, não é? E nesses números ele remete a verba para o plano de estabilização que entregou na União Europeia. 600 milhões de euros. No entanto, as verbas calculadas para essa despesa pelo plano de urbanização, pelo Instituto de Habitação e Urbanização, é 900 milhões de contos mais. Não me venham depois dizer que as contas estão certas. Não estão certas. Quer dizer, eles apressaram-se a fazer um programa de declarações e depois as contas não estão certas. O que é que isso significa? Que há uma retórica que encobre a realidade. E, portanto, não me venham com contas certas, porque as contas que o programa do Bloco de Esquerda apresenta podem ser politicamente discutíveis. Mas, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda não se propõe nacionalizar tudo. Põe-se nacionalizar os CTTs. E depois tem um plano de tomada de posição na banca e tomada de posição noutros setores estratégicos, progressiva, calendarizada no tempo e cujos cálculos são feitos. Como é que se toma posição? Toma-se posição, olha, transformando, por exemplo, na banca, o crédito que o Estado tem sobre a banca em ações na banca. Em ações. Exatamente. Tal como a TAP, como se fez na TAP. Não é um processo muito diferente da TAP. A TAP foi bem feito. A TAP foi um processo correto, nós nem estamos em divergência com isso. É um processo semelhante ao da TAP que se pode ir aplicando progressivamente. É um programa que se pode discordar disto porque os chineses não querem, etc. Mas há de se reconhecer que ter o setor estratégico da distribuição de energia nas mãos do Partido Comunista Chinês, que é quem governa o Estado chinês, é uma coisa que merece alguma discussão pública. Ou então arruma-se com isto dizendo que é uma coisa sonhadora e impossível. Não, há que haver uma estratégia para o país, de alguma forma, tentar... Não estou a dizer expulsar os chineses, mas obter uma maioria do Estado, obter uma maioria ou uma posição do Estado que permita ao Estado português ter alguma posição. O programa que o Bloco defende é neste sentido. Apresentar isto como umas nacionalizações que... Não, está lá as contas feitas. É preciso olhar para isto com cuidado. Só agora deixe-me só acrescentar uma coisa, que eles já falaram todos muito mais que eu. Não. Silva Pereira, só fazer uma coisa. Mais que os dois juntos. Há um fenómeno interessante nestas eleições, que as sondagens demonstram, estou a comentar as sondagens, que é este, e vou dizer muito rapidamente, é que há uma diferença entre a atitude da direita dos interesses e da direita política. Ou seja, a direita dos interesses descreu da possibilidade da direita política institucionalizada, ou seja, os partidos políticos ganharem as eleições. É evidente que não vão ganhar, enfim, não é preciso ser bruxo para se perceber que essa questão está fora de questão. E, portanto, a direita dos interesses, órfão de instrumentos políticos, seus instrumentos políticos tradicionais, aposta com toda a força no Partido Socialista. E nós tivemos esse espetáculo, aliás, um espetáculo sociologicamente interessante. Foi ver o Primeiro-Ministro ainda interessadíssimo em almoços com empresários. Então, ontem houve um almoço com empresários em que o Primeiro-Ministro, aliás, na atitude do Primeiro-Ministro, veio propor aos empresários uma coisa extraordinária, que era uma aliança de coligação com os patrões para subir os salários. Ora, historicamente, a aliança do Estado com os patrões foi sempre para descer os salários, não foi nunca para subir os salários. Mas então é uma originalidade. O Partido Socialista propõe aos patrões uma aliança para subir os salários, como se isso tivesse alguma vez acontecido na vida. E no fim desta proposta simpática, que é subir os salários na medida em que os patrões queiram, como é evidente,
teve um prémio, que foi lá o patrão-chefe, que lá estava a presidir a cerimónia, no fim disse uma coisa extraordinária, que foi, virou-se para ele e disse: o senhor parece que vai ganhar as eleições, parece mesmo que vai ganhar com maioria absoluta. Eu quero dizer que estou inteiramente ao seu lado e ao lado, enfim, desse projeto. O António Costa até fez assim uma cara um bocado surpreendido, mas quer dizer, é verdade, quer dizer, para uma certa direita dos interesses, para uma certa direita ideológica, dos comentadores, disto, daquilo, não, a direita política está um bocado fora de jogo. Quando eu digo a direita política, digo a direita dos partidos políticos. E então, qual é a aposta? A aposta é o Partido Socialista livre Dos partidos à dos esquerda. empecilhos, livre dos tais empecilhos, uma maioria absoluta que dê um Partido Socialista que aqueles setores entendem que... De facto, ao princípio Pereira, António Costa tem feito tudo para ir pescar votos ao centro-direita. Eu acho que tem feito tudo para, vou utilizar a sua expressão, pescar votos aos portugueses, apresentando os resultados da sua governação e explicando porque é que é importante reforçar a estabilidade do país. Mas ao fazer do Bloco o seu principal adversário... Não acho que tenha feito do Bloco o principal adversário. Agora, 3 pontos que gostava de referir. A primeira, apenas uma nota prévia, porque o Partido Socialista tem uma história de luta pelo aumento do salário mínimo. Mas não com os patrões. Fernando Rosas, faça essa justiça ao Partido Socialista. E fê-lo também, sempre que possível, em concertação social. E não desistindo de ir mais longe quando esse diálogo social não permitiu o aumento. Mas, portanto, o Partido Socialista não recebe lições de ninguém em matéria de aumento do salário mínimo nacional, porque não houve ninguém que tivesse aumentado mais o salário mínimo nacional do que o Partido Socialista. É uma questão de humildade, sabe? Depois acho que... Não, é uma questão de facto. A história económica portuguesa significa que mostra bem que o Partido Socialista, quando esteve no governo, aumentou sempre mais o salário mínimo e isso... Com uma boa ajuda dos empecilhos. E isso não oferece... Os empecilhos ajudaram. Depois, em segundo lugar, eu acho que há 2 pontos que eu gostava de referir. Rápido. O primeiro, que me parecem 2 causas um bocadinho perdidas dos meus colegas de debate. Em primeiro, o Paulo Rangel, a propósito da questão da carga fiscal. Quando é bastante evidente que o aumento da receita fiscal... Não, mas não é receita, é carga. A receita fiscal tem aumentado porque há mais de 350 mil pessoas com emprego do que havia no tempo do governo. Mas é receita, não é carga. Estas pessoas com emprego têm, portanto, rendimentos que lhes permitem pagar contribuições para a Segurança Social, que lhes permitem consumir. E não vale a pena iludir, não vale a pena. A receita do IVA aumenta, a receita do IRS aumenta. Mas não é receita, eu não falei de receita. Porque as pessoas têm emprego e porque a economia está melhor. Em segundo lugar, é carga, mas pagam mais impostos. Outra batalha que me parece um pouco perdida é esta bandeira das contas certas que o Bloco de Esquerda, aqui pela voz do Fernando Rosas, parece querer tomar ao Partido Socialista. Não. Ora, vamos lá ver. Como dizem que nós não temos, eu tenho que mostrar que temos. Mas eu queria recordar, então, que se há uma razão, porque nestes 4 anos o país cumpriu os seus compromissos europeus e teve contas certas, foi porque o Partido Socialista fez ponto de honra de ser fiel aos compromissos europeus e às regras do euro. Demasiado certo. Agora, que o Bloco de Esquerda pretenda contas certas, eu saúdo e vejo nisso não é o muita equilíbrio vantagem. orçamental. Agora, fazê-lo ao mesmo tempo que, ponto 1, preconiza a revogação do tratado orçamental. Claro. Com as consequências que isso teria para a credibilidade internacional de Portugal e, portanto, também para os juros que nós pagamos com impacto nas contas certas. E vai ver que isso vai acontecer mais depressa. A ideia verdadeiramente idílica de que agora o Estado poderia, para utilizar a sua expressão, tomar posição acionista numa série de empresas privadas a custo zero, como se isso não tivesse implicação nenhuma para as contas, algumas a custo zero. Fernando Rosas, eu admiro suficientemente para achar que nem o Fernando Rosas acredita nisso. Evidentemente que isso tem um custo, evidentemente que isso tem um risco, evidentemente que isso não é compatível com essa ideia das contas certas. Bom, Paulo Rangel,
vamos mudar de tema e vamos para a escolha de Elisa Ferreira e para o pelouro que lhe coube em sorte. Foi muito crítico. Não foi. Não foi? Eu não fui muito crítico. Não foi muito crítico? Se leu o que eu escrevi, vê que não. Ou se ouviu o que eu disse. Ouvi e pareceu-me que tinha sido crítico. Não, senhor, não. Ao contrário. Eu sempre saudei a escolha da Elisa Ferreira. Não da Elisa Ferreira, mas da pasta e das expectativas que estavam criadas. Não, eu acho que a pasta é relevante e mais. Acho que a Elisa Ferreira, a nível europeu, há poucas pessoas, haverá com certeza nos outros países também, mas que para esta pasta em particular tenham tanta preparação. E isso eu disse 500 vezes. O que eu não vou é na história, na narrativa que António Costa nos quis vender, de que é muito importante para Portugal ter a pasta dos fundos europeus. Aí é que eu não vou. Sim. E eu não aceito essa história. Não aceito. Mas não acho importante. Porque não é importante, é contraproducente. Portanto, tu não acha muito boa a pasta? Não acho que seja... Pois. Repare, atenção, acho que há afinal tinha ouvido bem. Na pasta com que ela ficou, há duas coisas que eu acho positivas, mas não são essas. E já lá irei. Mas quanto à questão dos fundos, o que acontece é o seguinte, o comissário, que é responsável pela política regional, ou pelos fundos, neste caso, os estruturais, em particular o Fundo de Coesão e o FEDER, em particular essas, obviamente, em primeiro lugar, não é ele que define os montantes, não é? Os montantes são definidos pelo Conselho Europeu, basicamente. Bom, neste momento a proposta da Comissão, que nós vamos ver se a Comissária vai conseguir alterar alguma coisa ou não, dá Portugal a perder 7%. Portanto, é uma proposta francamente má. O que eu digo é, o Comissário tem de arbitrar. Vai ter os países do Norte a não quererem dar mais, os países do Sul a quererem mais, os países do Leste a quererem mais, e, portanto, tem que ficar numa posição arbitral. Portanto, não pode reivindicar. E, portanto, quer dizer, a ideia de que um comissário vai para os fundos e Portugal vai ter mais não sei quantos milhões nos fundos é um disparate completo, não é? Portanto, não tem sentido absolutamente nenhum. E, portanto, fazer vender esta ideia é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Eu só lhe dou um exemplo. Para terminar. Um comissário socialista, que foi altamente influente e até ainda é na Europa, que é o António Vitorino, tinha uma pasta que não tinha nada a ver com Portugal, Justiça e Assuntos Internos. Mas era uma pasta relevante, ele exerceu-a competentemente e isso permitia-lhe ter uma influência junto da Comissão forte e até ser hoje, ainda hoje, passados muitos anos, uma voz muito ativa e relevante na Europa. Portanto, esta ideia de que é preciso uma pasta que esteja ligada ao país é uma coisa absolutamente... é mesmo para enganar as pessoas. É uma manobra de propaganda eleitoral e isso tem de ser denunciado. Fernando Rosas. Olha, eu gostava de fazer dois apontamentos. Um sobre a equipa da comissária Ursula von der Leyen. Vai falar da... Eu vou falar de 4 coisas. Primeiro... de 4 coisas. Proteção do modo de vida europeu. Foi criada... Mas eu vou-lhe pedir que seja breve, está bem? Porque estamos a chegar... Telegráfico. Não é breve, é telegráfico. Havia muito a dizer. O pelouro de proteger o modo de vida europeu encarregado da imigração e dos refugiados. Marine Le Pen não podia fazer melhor em matéria de programática de uma coisa destas. Segundo aqui o Paulo Rangel, isto é para mudar. Muito bem. Eu Está espero bem, que mas seja. por enquanto, por isso mesmo é que vai haver um Parlamento que vai... Enfim, depois outra coisa que se chama Democracia e Demografia entrega uma comissária croata totalmente alinhada com o governo húngaro contra as sanções que o Parlamento Europeu, e impôs por violação dos direitos humanos em matéria de migração, de violação das normas do Estado de Direito, etc. O que muitos muitos comentadores entendem, dirão, como recompensa ao grupo de Visegrado. Não é? Não tem nada a ver com isso. Promoção do Ministro da Justiça do governo Orban, o Ministro da Justiça do Orban, a Presidente da Comissão para Vizinhança e Alargamento, responsável direto pelas leis que violavam o princípio da separação. Aí tem razão, é uma pasta perigosa. Quer dizer, eu espero que o Parlamento Europeu possa ter um valor, finalmente, para dizer que eu tenho o maior respeito pela Elisa Ferreira, acho que é uma grande profissional e uma mulher... Agora, eu tenho dúvidas de fundo sobre isto, com as quais os meus amigos discordarão seguramente. É que eu acho que esta pasta da coesão e das reformas, a União Europeia prepara-se para criar mecanismos de condicionalidade para os fundos de coesão. Ou seja, dizer onde e como é que são aplicados e fazer depender a sua aplicação das tais reformas estruturais, que nós sabemos o que é que são. Ataque aos direitos de trabalho, privatizações, liberalização financeira, etc. E, portanto, eu tenho receio que aconteça. A Elisa Ferreira, senhora que eu
economista e mulher que eu muito expresso, aconteça o mesmo que o ministro Centeno. Quer dizer, não mudou nada lá no ele hoje naquele grupo semiclandestino que gera as finanças e... Hoje até foi porta-voz da Holanda. E provavelmente vejo isto com... Pedro Silva Pereira, o Paulo Rangel falou aqui numa manobra de propaganda. Espero sobretudo que o Parlamento possa... Chumbo. Acho que Bom, deixe-me começar por concordar com o Fernando Rosas na questão relativa ao pelouro do comissário responsável pela imigração e que passaria a ser designado como Proteção do modo de vida europeu. O modo de vida europeu. o nosso modo de vida... Infelizmente, não é apenas uma designação. Por acaso é. Eu acho que há aqui um risco e é preciso que o Parlamento se certifique que a orientação da Comissão em matéria de política de imigração está ao Mas por acaso até era o contrário. humanitário. O objetivo era o Mas isso contrário. eu acompanho inteiramente a crítica que o Fernando Rosas fez. Depois, eu acho que realmente, quanto ao pelouro da doutora Elisa Ferreira, eu acho que é preciso ter muita vontade de dizer mal para criticar a atribuição à comissária portuguesa de uma das pastas mais importantes. A pasta dos fundos estruturais. Das mais importantes. Não, é das mais importantes. O António Costa foi o único negociador que não teve uma vice-presidência. Todos os primeiros ministros que estiveram nas negociações. Se me dá licença, parece que isso mostra que não tem importância. É pouco. Bom. O tempo é pouco, mas... Uma das pastas mais a verdade importantes tem que ser dos fundos, a pasta que Portugal cria. E depois responsável também por uma coisa nova, que é um instrumento orçamental para apoiar a transição digital isso é que eu já acho uma coisa. Isso já acho. E que é muito relevante no quadro do combate às alterações climáticas, o que lhe dá uma importância central nas questões da sustentabilidade que vão marcar a agenda da próxima Comissão, e ainda uma responsabilidade pela criação de um instrumento financeiro. Mas essas duas responsabilidades acho muito mais interessantes. E para a competitividade, que é o embrião do orçamento da zona euro. Isto é, em qualquer leitura, absolutamente relevante para a Europa, prestigiante para Portugal, e eu só compreendo as críticas, que aliás foram muito isoladas, não vi muito mais do que o Paulo Rangel. Eu tenho visto muitas. Vi o Presidente da República a saudar, o Dr. Rui Rio, até o deputado do PSD, o José Manuel Fernandes, a saudar esta solução. Acho que é preciso ter realmente muita vontade de dizer mal. Mas não é verdade Temos que terminar. Há Bom, e muitas assim chega ao fim mais uma prova de 9. Boa noite, até para a semana.